E aí, pessoal, a reapresentação sob debate, a reapresentação em cima das palavras do futebol, a reapresentação do Grêmio para um trio de jogos terríveis. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Grêmio se reapresentou hoje, treina e joga 3 jogos, que podem ser considerados jogos da vida. O primeiro, domingo, 16 horas contra o Palmeiras. O segundo, quarta, 21h30 contra o Atlético Mineiro. O terceiro, sábado, no outro, contra o Internacional no Beira-Rio. O Atlético Mineiro fora de casa. Esse é o trio. E por que eu lembro da reapresentação hoje? O Grêmio folgou ontem e o Grêmio não vai ter o grupo todo à disposição neste enfrentamento contra o Palmeiras. E em cima exatamente dessa realidade é preciso colocar que Mancini vai ter que abdicar um pouco da ideia de se abraçar aos cascudos. Denis Abraão ontem conversou longamente no Donos da Bola Rádio e deu informações importantes. Uma delas, nenhuma possibilidade de dispensa ou de corte no grupo. Nenhuma possibilidade. Cortou essa análise, diz que passou o dia trabalhando no CT, ou seja, se tivesse tido alguma reunião, teria alguma solução. Então aquela minha ideia, aquela minha ponderação de que o Grêmio precisaria cortar na carne do próprio grupo, tirando, foi rechaçada pelo vice-futebol, já fiz um vídeo sobre isso, mas é preciso colocar isso sim. E o que ele revelou ali, e acho que pode servir para as ponderações que nós temos agora neste vídeo, que o Denis Abraão ponderou durante os Donos da Bola Rádio, é que ele ficou até as 2 da manhã com uma conversa importante com Wagner Mancini, ponderando exatamente a ideia do que aconteceu no jogo. E ficou claro que ele, mesmo com boas palavras, mesmo muito bom comunicador como é, ele cobrou sim do treinador aquele segundo tempo trágico desenvolvido por Wagner Mancini, que trocou o pé pelas mãos e botou fora qualquer possibilidade de reação do Grêmio, colocando o Luiz Fernando, tirando o Douglas Costa, tirando o Jean-Pierre e desmanchando o meio-campo. Não que Douglas Costa e o Jean-Pierre estivessem fazendo grande partida, mas pelo menos eles estavam dentro de um processo de organização. Pois Denis Abraão declarou e deixou evidente que ele fez a cobrança, ele foi dentro e disse, olha, o que tu quis fazer? E ali houve a conversa, o que convenhamos, isso é totalmente normal, isso não tem problema nenhum tipo de risco, nenhum tipo de situação envolvendo esse momento, é assim que funciona, tem que cobrar mesmo. Sobre premiação, Denis Abraão também foi muito incisivo, por quê? Porque o jornalista Hilton Mombach, do jornal Correio do Povo, ele ontem fez dentro do seu blog, ele falou que o Grêmio iria distribuir 10 milhões de reais em premiação em caso de não rebaixamento. Então, isso foi perguntado ao Denis Abraão, que negou veementemente e inclusive usou uma comparação, disse, é menos da metade. Ou seja, ele deu uma ideia, basicamente, do valor dessa premiação, falando em menos da metade da premiação, mas confirmando sim, e a gente já trouxe aqui no canal a forma como o Grêmio vai conduzir isso, colocando premiação em jogos, lembrando que o Grêmio montou uma premiação para coisas maiores, essa premiação acabou caindo, o Grêmio readequou para esse momento, e acho importante que a gente coloque essa ponderação aqui. Entrando no campo de jogo, o Grêmio não vai ter Rafinha e não vai ter Paulo Miranda, que foram titulares. Jeromel está sendo acelerado para voltar. Então o que a gente pode confirmar? A gente pode confirmar Breno, a gente pode confirmar Wanderson, a gente pode confirmar o Walter Kahneman. Isso se referindo ao meio-campo. A gente deve ter Cortez na lateral esquerda, seguindo a linha de defesa dos cascudos, e na direita a ideia é apressar Walter Kahneman, senão vai Juan.
Essa, para mim, é a principal dúvida neste momento. Depois você vai ver uma dúvida mais adiante. Mas essa dúvida, de fato, acontece. A ideia é que o Grêmio fez 35, 40 minutos bons com o modelo de jogo apresentado por Wagner Mancini. Então, em cima dessa realidade, nós vamos ter Thiago Santos, nós vamos ter Vijaçante e nós vamos ter Jean-Pierre. Esse trio de meio que eu não achei ruim efetivamente no primeiro tempo, tá? Eu gostei do primeiro tempo do Grêmio. Depois acabou. Como tem sido praticamente todas as situações do Grêmio. No primeiro desconforto, desmorona um castelo de papel e isso é terrível. Douglas Costa, que não sentiu nada naquele dia, poderia continuar jogando. Ele vai para o jogo pelo lado direito, Alisson vai para o jogo pelo lado esquerdo e na frente, para mim, vai sim haver a mudança. Acho que não joga Diego Souza, apesar de todos os elogios que fazem para ele, inclusive do vice-presidente de futebol, colocando o Diego Souza num patamar que ele não tem, né? Ele não tem. Diego Souza tá bem, ele nos ajuda, como disse, é um guerreiro, o Denis joga o Diego Souza para cima, mas dentro do campo ele não toca na bola, por não ter fisicamente. Quando chega uma bola, ontem, por exemplo, ele chegou a usar nos donos da bola, o Denis Abrão, é que não meteram nenhuma bola nele. Sim, mas tu tem que ser propositivo. O Borja jogou um pouco de tempo e meteu uma cabeçada lá, não fez o gol, mas brigou. Então, essa história de ter que valorizar só porque está sendo criticado não me parece o melhor caminho. Mas enfim, é o caminho adotado pelo Denis, está tudo certo também, é a forma dele trabalhar. Para mim, joga Borja. Então o Grêmio teria Breno, teria Wanderson, Jeromel ou Juan, Kahneman, Cortez, Thiago Santos, Vijaçante, Jean-Pierre, Douglas Costa, Borja e Alisson. Mais uma vez o Breno é menino, mais uma vez o Wanderson é menino e mais uma vez o Jean-Pierre é menino, dependendo, Jean-Pierre que já não é tão menino assim, mas dependendo o Juan. E era isso. E o adversário é o Palmeiras. Contra a equipe do Atlético já volta o Rafinha, já pode ter à disposição o Paulo Miranda, mas acho que o Paulo Miranda não volta para o time em razão do retorno do Jeromel, e aí as coisas vão se ajeitando para o Grêmio, para a gente pelo menos ter algo mais forte para discutir em relação a isso. A aposta seguirá sendo nos cascudos e nesse conceito de jogo, 4-2-3-1, com o Jean-Pierre sendo o centro técnico do time. Essa é a aposta. É assim que a gente vai até o fim. E nós, gente, vamos torcer. Nós vamos torcer. Muitos perderam a esperança, mas eu não vou jogar a toalha, lembrando que este espaço, no jogo contra o Palmeiras, eu vou fazer a campanha, amanhã a gente já vai montar a campanha. Quem for no jogo, mandar foto, vai concorrer não a 2, a 3 camisas, porque nós vamos pro jogo, nós vamos pro enfrentamento, e é muito importante, sim, a participação do torcedor nessas horas. O torcedor faz a diferença e, inclusive, eu vou botar um conteúdo amanhã para a gente discutir exatamente sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.